Olá, queridos, a paz do Senhor. Você está na Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e estamos nas nossas aulas das lições bíblicas de Escola Dominical. Estamos estudando o nosso segundo trimestre de 2022, onde estamos tratando sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, com lições comentadas pelo pastor Osiel Gomes. Já tivemos 2 aulas, tratamos de assuntos importantíssimos e durante todo esse trimestre eu tenho certeza que você vai perceber a praticidade das palavras de Jesus através do Sermão do Monte. Na aula de hoje nós estudaremos a lição de número 3. Seja muito bem-vindo a nossa terceira aula do trimestre, lição 3, de 17 de abril de 2022. O título da lição é Jesus, o discípulo e a lei. Vamos entender na aula de hoje qual deve ser a tratativa do discípulo de Jesus em relação à lei. Alguns dizem que a lei já não é mais para os nossos dias, que a lei passou, Jesus cumpriu a lei, pronto. Mas nós vamos perceber que não é bem assim. O texto áureo da nossa lição está em Mateus capítulo 5 e versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus está mostrando que os seus discípulos precisam ser mais excelentes. A nossa justiça tem que exceder a justiça de toda a humanidade, de toda a comunidade, aliás, de todos aqueles que não servem ao Senhor. Verdade prática: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Este é o padrão. Para nós que servimos ao Senhor, o nosso padrão é o padrão do reino. E é claro que, cumprindo o padrão do reino, nós nos encaixamos em quaisquer outros padrões humanos com excelência, diga-se de passagem, com excelência. Essa justiça baseada na nova aliança em Cristo nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Então veja só, a própria Bíblia nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. E o que nós percebemos é que toda a ação de Deus na nossa vida, ela realmente começa no nosso interior, mas ela excede, ela vai além do nosso interior, ela reflete na vida do crente. A palavra-chave é justiça. Justiça. A igreja, o servo de Deus, deve ser um defensor da justiça. Quando nós estudamos, principalmente os profetas em Israel, estudamos profetismo em Israel, nós vamos perceber que todos os profetas dão um brado pela justiça social. Leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 20, que nos diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei. Jesus está dizendo isso. Ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Perceba algo interessante nas palavras de Jesus, principalmente no versículo de número 19. Jesus diz: aquele que, porém, cumprir e ensinar. O
que Jesus está nos mostrando neste texto é que não basta sermos cumpridores da lei. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos ser promotores da palavra. Com as nossas atitudes, com as nossas ações, nós precisamos promover o reino de Deus. Como eu disse nas aulas anteriores, nós não podemos ficar neutros no reino de Deus. No reino de Deus não existe neutralidade. Eu não vou fazer o mal para ninguém, mas eu também não vou fazer o bem, vou ficar neutro em cima do muro. Não existe isso no reino de Deus. No reino de Deus nós precisamos sempre nos posicionar. O reino de Deus é um reino de posicionamento. Primeiro ponto da nossa lição. Jesus cumpriu toda a lei. Primeiro parágrafo, um compromisso com o passado. Um compromisso com o passado. Quando nós olhamos para a sociedade que nós vivemos, muitas vezes as pessoas querem criar coisas novas, fazer coisas novas, mas não estarem comprometidas com o passado. E eu sempre digo que se nós chegamos até aqui, aqueles que nos trouxeram, que nos ensinaram, cometeram falhas, sem dúvida, assim como nós cometemos, mas eles não fizeram tudo errado. Nós não podemos abandonar o passado. Nós somos um fruto do passado, um produto do passado. E eu digo produto do passado falando da nossa história. Nós chegamos até aqui por causa da nossa história. Ninguém é fruto da geração espontânea. Todos nós vivemos uma história e temos um passado. E eu fiz questão de escrever aqui que não se pode construir coisas novas destruindo coisas boas antigamente estruturadas. Não podemos construir coisas novas destruindo coisas boas que foram estruturadas no passado. As boas coisas do passado precisam refletir em coisas boas, novas e coisas boas para o presente. O nosso comentarista, nesse ponto, ele diz que aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Todos nós temos coisas boas. Quando a gente olha para a nossa família, por exemplo, por mais que os nossos pais tenham cometido falhas, eles também acertaram, eles também tiveram boas atitudes. E essas coisas boas têm que ser preservadas na nossa vida. Nós aprendemos isso com Jesus. Segundo parágrafo do primeiro ponto, Jesus não veio destruir a lei. Muito pelo contrário, Jesus cumpriu toda a lei. Jesus teve a capacidade que nenhum outro homem teve. E o pastor Osiel Gomes vai nos propor aqui, nos seus comentários, que no lugar, deixa eu ver aqui, onde foi que eu... No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Jesus enfatizou o perfeito sentido da lei. Eu fiz questão de anotar aqui que a lei não é para marionetes. A lei de Israel era para seres pensantes. Seres pensantes. Por quê? Deixa eu te explicar o que eu quero. A lei, ela tinha um significado. Significado. O que era importante na lei? É claro, cumprir a lei, sem dúvida nenhuma. Mas os judeus não entenderam isso. A grande relevância da lei estava no que ela significava. A grande relevância da lei estava o que nós chamamos de aspecto moral da lei. Nesse aspecto moral é que estava o sentido, o significado, estava a razão da lei. Não era simplesmente obedecer, simplesmente se submeter à lei.
cegamente. Era preciso entender. A gente vai perceber isso no terceiro parágrafo aqui, quando o pastor Osiel nos propõe que Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Vamos entender o que foi este aperfeiçoamento da lei que Jesus promoveu. A perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela esta expressão aqui, Foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Quando Jesus diz isso, Jesus está fazendo, na verdade, uma interpretação da lei. Jesus interpreta a lei. Interpreta a lei. Jesus diz assim, ouviu o que foi dito pelos profetas, eu, porém, vos digo. O que nós entendemos com isso aqui ao estudar o Antigo Testamento, ao falar que Jesus interpretou a lei? A lei foi escrita para seres humanos, para homens, e homens falíveis. Era possível cumprir a lei? Sem dúvida nenhuma, era possível, porque a lei de Deus foi dada para os homens. E Deus não daria algo que o homem não tivesse condição de cumprir. Mas o homem não conseguiu cumprir a lei por causa do pecado, por não entender o sentido da lei. Aí Jesus interpretou a lei. Ele cumpriu plenamente a lei e interpretou a lei para o seu povo. E aí nós vamos perceber, estudaremos isso aqui durante o trimestre, vamos tratar disso hoje também. Nós vamos perceber que Jesus, ele... às vezes eu fico sem querer usar a expressão que eu utilizarei aqui agora, mas é essa expressão mesmo. Jesus radicaliza. Jesus radicaliza. Porque ele cumpriu a lei como homem. Tudo que Jesus fez enquanto encarnado foi como homem. E aí ele diz, olha, a lei diz que se o homem se deitar com uma mulher, ele comete adultério com ela. Mulher que não é dele, é claro. Eu, porém, vos digo, se ele tão somente olhar para ela e a desejar no seu coração, ele já cometeu adultério com ela. Então, Jesus, ele intensifica, ele radicaliza, porque o que Jesus está dando agora é uma nova roupagem. E ele está mostrando o seguinte: não é preciso oferecer sacrifícios, não é preciso cumprir o aspecto cerimonial da lei, porque nele isso já se cumpriu, e o escritor aos Hebreus vai nos ensinar isso muito bem. Aí Jesus está tão somente dizendo que aqueles que se relacionam com ele automaticamente cumprem a lei. E ele sintetiza a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus faz uma interpretação da lei. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular,
está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto, a letra da lei, a verdade do Espírito. A Bíblia nos fala que a letra mata, mas a Bíblia não está falando que é a letra da lei que faz isso. Infelizmente, criou-se uma aversão à lei, dizendo que... Porque a Bíblia fala também que a lei, ela não salva, ela serviu para revelar o pecado. Mas a Bíblia fala que a lei é boa. A lei é boa. Nós vamos entender aqui o que Paulo fala sobre a letra da lei, né? O que a expressão letra da lei significa. Essa expressão, essa lei, nos diz o nosso comentarista, essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 25. Então, isto é a letra da lei. Os desígnios expressos de Deus em forma de proibições escritas. Eu já falei aqui, na primeira aula, se não me falha a memória, eu falei sobre o porquê da palavra escrita. O porquê da palavra escrita. Não, foi em outras aulas aqui, eu já falei o porquê da palavra escrita. Por causa da pecaminosidade do homem e porque a palavra escrita deixa uma expressão mais direta daquilo que é a vontade de Deus. Então, essa letra da lei é a expressão direta, escrita, não só oral, porque antes de Moisés escrever os primeiros livros, todas as coisas estavam voltadas para a oralidade. Aqui nós percebemos, a partir da lei de Deus para o povo de Israel, que a lei está agora escrita. Ela é acessível a todas as pessoas. É possível enxergar, entender a lei. E é esta letra da lei que Paulo está falando em Romanos, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 25. Outra coisa importante para nós entendermos aqui, e que eu quero destacar, que o nosso comentarista, pastor Osiel Gomes, deixa claro, é que o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Os judeus, para a lei de Deus, para os 10 mandamentos, criaram 613 princípios. 613 princípios. É como se eles dissessem o seguinte: não, a lei que Deus deu é boa, mas a gente precisa dar uma melhorada, uma aperfeiçoada. Tem um amigo meu que brinca, quando ouve uma mensagem boa, quando alguém prega uma mensagem
boa, ele fala com a pessoa assim: ah, eu gostei da sua palavra, eu vou dar uma melhorada nessa mensagem e vou pregar ela também. Os judeus, ele fala isso brincando, é claro, mas os judeus fizeram mais ou menos isso. Eles pegaram o decálogo, pegaram a lei de Deus e criaram 613 princípios. Eles transformaram a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vidas. Isso aqui, sabe o que é? É uma arrogância. Arrogância. Aquilo que Deus não fez com a lei, eles fizeram. E os escribas e fariseus cumpriam esse sistema de normas frias, e eles se sentiam assim, os donos da verdade. Eles se sentiam os santos por cumprirem esse sistema de normas. E Jesus critica isso o tempo inteiro. Quando eles fazem isso, eles perdem o verdadeiro significado da lei, que é um significado moral. Segundo parágrafo do segundo ponto, nós vamos tratar sobre a perspectiva teológica da lei. E o pastor Osiel deixa claro para a gente que, para os judeus, a lei representava sua completude por meio da tríplice divisão. Que divisão era essa? Lei moral, cerimonial e judicial. Nós precisamos entender uma coisa importante em relação a isso. Mas permita-me destacar logo aqui outra coisa que nos é colocada pelo nosso comentarista. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo o seu próprio mérito, e que, por isso, seria possível salvar-se. Duas coisas são importantes a ser consideradas aqui. Primeiro, que eu quero considerar o que nós chamamos de meritocracia. Meritocracia. Infelizmente, isso aqui é uma tendência dos nossos dias. Sabe quando a pessoa fala assim: ah, irmão, eu cheguei até aqui, mas eu paguei o preço por isso. Eu estou aqui porque eu paguei o preço. É claro que nós precisamos de uma renúncia. Só que toda renúncia que a gente faz em prol do Evangelho, a gente só faz porque o Espírito Santo nos capacita. Então não há mérito em mim também. Eu só consigo fazer porque há uma capacitação do Espírito Santo em mim. A meritocracia é algo que deve estar longe do nosso pensamento. Os judeus pensavam nisso, eu posso viver de forma justa, cumprindo a lei. Essa arrogância que nós tratamos aqui dos fariseus, e ele pensava: se eu vivo de forma justa, cumprindo a lei, então eu mereço ser salvo. Outra coisa que é importante destacarmos neste ponto são esses três aspectos da lei: aspecto moral, aspecto cerimonial e aspecto judicial. Vamos de trás para frente. Aspecto judicial é chamado também, ao estudarmos a história de Israel, de aspecto civil. A lei foi dada por Deus para reger Israel civilmente. Esse é o aspecto civil, aspecto judicial da lei. É claro que a gente não está falando só do decálogo, estamos tratando de toda a lei de Deus, veterotestamentariamente falando, toda a lei de Deus no Antigo Testamento para o povo de Israel. Perceba, se você ler, você vai perceber que existem leis que Deus deu para o povo, que envolvem diversos aspectos da vida civil de Israel. O aspecto cerimonial era aquele negócio de matar animais. Eu estava aqui gravando as aulas e conversando com o André, que faz os cortes aqui, e ele estava comentando até de uma aula que a doutora Naira gravou aqui na Academia de Pregadores, onde ela falou sobre essas questões do aspecto cerimonial da lei. E a gente estava comentando, aliás, que se fosse assim até os dias de hoje, a Sociedade Protetora dos Animais ia cair em cima da gente. Porque muitos animais eram mortos, eram sacrificados, como sacrifício pelo pecado. Então, esse era o aspecto cerimonial da lei.
todo aquele ritual, sabe, que o sumo sacerdote tinha no grande dia, anual da expiação, era o aspecto cerimonial da lei. Esse aspecto cerimonial da lei foi abolido por Cristo. Eu disse agora há pouco e repito, o escritor aos Hebreus, ele deixa isso claro, que ele ofereceu o sacrifício. Cristo não ofereceu o sacrifício por si, porque não tinha pecados, mas ele ofereceu-se a si mesmo por sacrifício de uma vez por todas, como sacrifício pelos pecados da humanidade. Então, esse aspecto cerimonial foi abolido. Mas existe o aspecto moral da lei. Qual é o aspecto moral? É o que ela significa, o que ela propõe, por que Deus dá a lei. Esse aspecto moral tem validade para os nossos dias. Terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre a lei e a verdade do Espírito. A lei e a verdade do Espírito. Perceba que Jesus cumpriu toda a lei perfeitamente. Jesus foi o homem perfeito e cumpriu perfeitamente a lei. O que isso nos ensina? Isso nos mostra, quando Jesus cumpre a lei, quando a lei está cumprida em Cristo, isso nos mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei, que gera morte. Eu acho interessante isso aqui, ó, o pastor Osiel fez alguns jogos de palavras aqui, que eu achei muito interessante. Deixa eu voltar aqui para eu colocar de uma cor diferente. Ó. Ele vai dizer o seguinte, ó, isso nos mostra que, no novo concerto, revelou-se na pessoa, que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus. Esse novo concerto gera vida, e não mais na letra pesada da lei que gera morte. Outra coisa que ele propõe aqui, um código exterior de normas, para um código interior dinamizado na vida pelo Espírito Santo, ou seja, não é algo mais externo aqui fora, não é um sacrifício que se faz aqui fora, mas é uma atitude interna. Ele diz assim, olha, de palavras registradas em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. Então, não são as palavras escritas mais em tábuas de pedras, mas são as palavras cravadas no coração. E ele deixa claro que o Espírito Santo traz vida. O Espírito Santo traz vida em Cristo. Perceba esta expressão. Em Cristo. Ele traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e em nosso coração. Então, nós percebemos aqui esse aspecto espiritual da lei. Aliás, percebemos a lei e essa verdade do Espírito. É claro que era um caminho. Eu falo que a revelação de Deus na Bíblia é como um funil ao contrário. Então, o que nós vemos no Antigo Testamento é um caminho. Vemos uma progressão da revelação de Deus. E, por isso, nós temos a lei no Antigo Testamento que já apontava para Cristo. Quarto parágrafo desse segundo ponto. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Jesus? A Bíblia diz que a lei é santa. Ela está estabelecida, se cumpre no amor e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Esse é o aspecto, esse é o propósito da lei. Eu anotei aqui que seguir fielmente a Cristo proporciona o cumprimento da lei. Então, o propósito da lei não era salvar.
O propósito da lei sempre foi apontar para Cristo. O propósito da lei foi revelar o pecado do homem. Então, a lei revelou o pecado e Cristo veio para salvar. Ah, mas Jesus não sabia do pecado que a humanidade tinha? Sabia, mas esse pecado precisava se revelar para a própria humanidade. A lei, entretanto, é santa, foi estabelecida por Deus, ela se cumpre no amor, não simplesmente no aspecto cerimonial, e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Todo cristão que tem a vida espiritual dinamizada pelo Espírito Santo, a vida interior dinamizada pelo Espírito Santo, ele cumpre a lei. Cumpre a lei e cumpre sem esforço algum, simplesmente porque entrega a sua vida a Cristo, porque deixa que as ações de Cristo reflitam sobre a sua vida, automaticamente nós cumprimos a lei. Terceiro e último ponto, a justiça do reino de Deus. Como é que as coisas funcionam no reino de Deus? Eu costumo dizer que o reino de Deus é um reino de paradoxos. No reino de Deus, as coisas são paradoxais. Quem é grande, quem quer ser grande, tem que ser o menor. Quem quer ser servido, tem que servir. No reino de Deus, quando eu penso que estou fraco, estou forte. Quando eu penso que estou forte, estou fraco. O reino de Deus é um reino de paradoxos. E isso é algo importante e relevante para a nossa vida. Primeiro parágrafo. Quem é grande no reino de Deus? São considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo, perceba, que são cumpridores da lei de Cristo. Aqueles que são fiéis e cumpridores da lei de Cristo. É interessante que no reino de Deus, a grandeza não é estabelecida pela própria força. A grandeza não é estabelecida pela própria capacidade do indivíduo de fazer. No reino de Deus, a grandeza é estabelecida pela fidelidade. Então, quem é grande no reino de Deus? Aqueles que são fiéis e cumprem toda a lei de Cristo, que estão ligados a Cristo. Segundo parágrafo, a justiça do reino de Deus. Pastor Osiel nos propõe aqui que a justiça própria, Jesus ensina, aliás, aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual. E não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Exterior, porque era tudo aquilo que se fazia. Cerimonial, que é o aspecto da lei que foi abolido. E legalista, porque o próprio povo de Israel não entendeu a lei de Deus. A justiça própria achava-se evidente no publicano. Ele acreditava que, ao cumprir a lei, ele estava executando a sua própria justiça. É a meritocracia. Ou seja, eu cumpri a lei, eu mereço isso e está tudo ok. A justiça do reino de Deus, ela é diferente. Ela é baseada no interior, na moral e no espiritual. Então, a justiça do reino de Deus é interior, moral e espiritual. E é claro que essa justiça do reino de Deus, ela envolve todas as áreas da vida, ela precisa nos tornar mais excelentes do que aqueles que não conhecem a Cristo, e ela precisa alcançar toda a humanidade a partir de nós mesmos, tá ok? Então, Deus te abençoe. Nós aprendemos na aula de hoje sobre o discípulo, Jesus, o discípulo e a lei, e percebemos que os discípulos de Jesus não abandonam a lei.
Eles não cumprem os aspectos cerimoniais da lei, mas a lei moral tem um significado muito grande para a nossa vida. Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.